Minha pequenininha também está sana. Uma benção. Há muito tempo atrás um pensador já falava sobre isso, que a aprendizagem vem da socialização entre aqueles que sabem um pouco mais, aqueles. Aí há um nivelamento, há uma busca para um nivelamento de conhecimentos. E é legal isso. Muito bom. Legal, tudo isso. Abra sua Bíblia. Vamos lá. Ah, meu Deus. Hebreus 10, 38. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus, Pai querido. Obrigado, Senhor, pelo mel da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque podemos, Senhor, ouvi-la com liberdade. Temos o direito, Senhor, aqui nesse país, de estarmos falando abertamente acerca da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Toma conta, Senhor, dos missionários que estão ao redor do mundo, daquelas pessoas, Senhor, que precisam ouvir esse amor, precisam ouvir esse Evangelho, Senhor, da paz. Que esse Evangelho alcance, Senhor, vidas e corações ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa mensagem, querido, peguei um gancho em uma reportagem e eu já tinha um pensamento em relação a isso. Para você entender, você precisa prestar atenção, você precisa estar ligado, porque senão você vai achar que o pastor está pregando alguma heresia. O título da mensagem é o perigo do pensamento positivo. Há um perigo nisso. Há algo escondido nisso. Mas o pastor acaba de ler que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E agora ele diz que o título da mensagem é o perigo do pensamento positivo. É isso aí. E você vai entender no decorrer dessa mensagem. Porque o que acontece, querido? Muitos cristãos, muitos ditos cristãos, vão, a exemplo do que já aconteceu, pegam algo e vão como um modelo, e seguem como um modelo. Ah, aconteceu assim na vida da irmã lá, então eu vou fazer a mesma coisa que vai dar do mesmo jeito. E vão lá e quebram a cara. A primeira coisa que fala é que Deus é esse, principalmente aquele fraco na fé, que ainda não tem contato com Deus, porque isso é, na verdade, coisa de quem não tem contato com Deus. Tem pouco contato e precisa ter mais. Precisa se achegar ao Senhor, para aprender dele, que é manso e humilde de coração, e ensina. Né? Às vezes a gente até tem alguma experiência com Deus, mas por causa desse pensamento positivo, não, vou lá, é isso, pronto, acabou, é desse jeito, é o que eu creio, eu acredito, a pessoa vai fazendo, achando que está fazendo certo, cada vez vai se enrolando mais, se enrolando mais, se enrolando mais, e no fim, dá tudo errado. Ué, mas eu estava com fé, eu falei, eu profetizei, eu clamei, eu disse, eu determinei que ia acontecer e não aconteceu. Poxa, o que Deus quer comigo? O que Deus fez comigo? Aí temos um jeito de botar a culpa no nosso Deus. Só que Deus, Ele não tem culpa. Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele é imutável. Já diversas palavras já foram provadas que Deus quer o melhor para mim e o melhor para você. Deus instituiu duas portas, dois caminhos.
Eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Segui, pois, a bênção. Então, ele não é. Deus não pode negar-se a si mesmo. E se você estiver seguindo o caminho da bênção, acontecer maldição na tua vida. Coisas darem errado na sua vida. Se você está seguindo o caminho de mas eu estou seguindo o caminho de bênção, está mesmo? Muitas das vezes, nós estamos lá e cá. A gente está na igreja, faz algumas coisas de cristão, vive como um cristão, mas temos um pezinho lá no mundo. Temos um pezinho nas coisas erradas. Nos deixamos levar por coisas que nos tiram da presença de Deus. Você sai do foco do Senhor, o que vai operar na tua vida é Satanás. Não tem meio termo, não tem como. Não tem como. Quando a gente fala o perigo do pensamento positivo, o cristão ele precisa ter fé. Ter fé é acreditar. Mas o pensamento positivo que as pessoas pregam por aí é dizer, não, você vai ganhar um carro novo, não, você vai prosperar, não, se aquela pessoa é incrédula, ela que está errado, você tem que continuar firme. Aí você coloca uma convicção na tua mente, olha, pode ficar tranquilo que eu vou fazer, eu vou acontecer. Chega na hora não acontece nada. Por quê? Porque você não se preparou antes. Quando você não se prepara, você nega a sua própria fé. Eu tenho fé que o Senhor vai me abençoar. E se eu tenho fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Quando eu estou certo de uma vitória, eu estou certo que eu vou passar numa prova, a primeira coisa que eu faço é o quê? É fechar o livro e não estudar mais? Não, muito pelo contrário. Eu vou abrir aquele livro com toda a convicção. Eu vou pegar aquele livro e vou estudar, porque eu tenho fé que Deus abrirá o meu coração e a minha mente para aquilo que está ali. Eu tenho fé que eu vou prosperar. Tem muita gente que está liberado para prosperar, liberado para crescer, mas por conta desse dito pensamento positivo, seguindo na direção errada, está vivendo em maldição de bobeira. Está deixando de ter bênção na sua vida de bobeira. Eu sou abençoado de Deus. Você dorme até 2 horas da tarde, Deus não tem como te abençoar. Tinha um irmãozinho que a gente vivia passando na rua. E aí, meu irmão, como é que você está? Estou na moeda. Aí no outro dia, e aí, meu irmãozinho, tudo bem? Ainda estou na moeda. Aí na semana seguinte, fala aí, meu irmão, tudo bem? Pô? Sempre na moeda. Não sai da moeda nunca. Aí segunda-feira, 2 horas da tarde, onde está o irmão? Dormindo até as 2. Aí está sempre na moeda. Não, arruma emprego, não dá. Poxa vida, fui lá no emprego, o cara me perseguiu. Meu irmão era terrível, falava esse tempo todo. Eu estava no emprego, o cara me perseguiu, aí eu saí. Existe perseguição, é a coisa que mais tem perseguição no emprego, tem muito. Mas você tem que perseguir, persistir. Você pode ser injustiçado sim, como muita gente é. Mas a gente vive a vida sendo injustiçado. E a pessoa vive ali, daquela maneira, e sempre declinando a sua vida, mesmo estando na igreja. Aí quando a palavra de Deus fala, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É preciso usar a sua fé certa. É preciso saber que a fé, ela faz mover. É preciso saber que essa fé, ela te levará a uma ação. Como eu disse, mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago disse isso. A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Aí que está o grande lance da coisa. Aí eu vou te citar alguns exemplos para você saber o perigo do pensamento positivo. Eu vejo que minha filha está passando na beira do precipício ali. Eu não tenho fé. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, que ela não vai cair. Caiu. O que eu fiz de errado? Eu falei a palavra do Senhor, os teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece teu pé numa tua pé. E a menina caiu e morreu. O que faltou? Mas o que faltou nessa fé? A obra. O que eu tive que fazer? Sai daí, vem lá.
estender a minha mão, segurar a mão dela e vem para cá. Vem para cá. Eu precisava de ação, preciso ter ação. Algumas coisas precisam ter ação. Uma coisa que é clássica na igreja. Uma coisa que é clássica na igreja. Meu filho está desviado. Deus não muda o coração do meu filho, da minha filha, seja o que for. Que Deus é esse? A pessoa blasfema contra Deus, perde a bênção, cai em maldição. Cai em maldição. Quem está errado. Ou então a pessoa fala, não, tenho fé que meu filho vai vir, tenho fé que meu filho vai vir, e não age. Essa pessoa tem que agir. Primeiro tomar uma postura. O último café que teve agora, Deus deu uma palavra em relação a isso. O apóstolo Paulo, certa vez, ele estava denunciando que as pessoas sabem o caminho e não querem seguir o caminho, querem seguir outro evangelho. Infelizmente, nessa hora, sabe o que você faz, minha irmã? Você segue o evangelho de Deus e deixa aquele que não quer servir. Mas tem uma postura, joga tudo para cima dele. Você não vai porque você não... essa é na igreja porque é o pastor, sabe? Não, eu não vou mais para a igreja porque eu quero não sei o quê. Então fica aí, mas você sabe que está errado para o inferno. Então o problema é teu. Eu estou no caminho de glória em glória, de fé em fé. A fé vai gerar essa ação na tua vida. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Agora, o que muitas vezes eu vi acontecer na obra do Senhor foi a pessoa dizer assim, como disse um colega meu uma vez, eles estavam bem na igreja, a menina entrou na igreja e tudo mais, aí ele depois que se casou, saiu da igreja. Falei, Marcelo, por que você saiu da igreja? Não, porque minha esposa não está na igreja. Eu falei, e aí? Só volto para a igreja se Deus trouxer ela para a igreja. Se Deus não trouxer ela para a igreja, eu não vou para a igreja também. Eu falei, beleza. E ela por um acaso deixou de ir para Macumba por causa disso? Não, mas eu não saio, eu não volto para a igreja enquanto eu também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem fé que Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Não tem fé. E Deus não pode ter prazer nessa pessoa. Por quê? Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então muitas das vezes isso é o perigo da pessoa dizer, eu tenho fé em Deus, então tem que acontecer isso. Eu tenho fé em Deus, eu vou ter que botar 6 dezenas lá e ter que ganhar 105 milhões. Beleza. Beleza. Você não sabe o que tem por trás daquilo ali. Houve até uma matéria muito interessante há um tempo atrás, a maldição do dinheiro. Se você ler essa matéria, você vai ver quantas pessoas ganharam e o que foi a desgraça na vida dessas pessoas. Aí você vai ver que um pouco com Deus é muito. E o que é o valor da paz que você tem no teu lar, a paz que você tem na tua vida, e o que de fato, de verdade, você deve cultivar na sua vida. Dinheiro é muito secundário, é muito mais secundário do que a gente pensa. A gente precisa sim, porque vivemos num mundo capitalista. A gente precisa de algum dinheiro. Mas mesmo se não tiver, precisamos ter a paz do céu que excede todo entendimento e a graça de Cristo Jesus. Pastor, é fácil falar isso. É fácil falar isso, você não tem problema. Cada um tem o seu problema. Cada um poderia ter um pouco mais de dinheiro, cada um poderia ter mais isso, mais aquilo outro. Mas você tem que ver se no meio aí da tua crença, da tua fé, se você não está deixando coisas no meio do caminho. A Bíblia fala que nós temos que preservar a paz com todos. A Bíblia fala que nós temos que orar ao Senhor, jejuar, ler a palavra. E muitas das vezes a gente tem o nome de cristão, né? E agora não, eu sou cristão, eu tenho que ter tudo. Peraí, busca aí o Senhor. Batei e abri-se vos usar. Ao que bate, lhe abre. Ao que pede, recebe. E diz a palavra que ainda algo assim, olha, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal para os próximos, para o próprio vosso eleitos. Certa feita eu pensei em algo e eu falei, meu Deus, está aí o que eu quero. Está aí o que eu quero. Falei, meu Deus, não quero riqueza não. Isso é difícil, duro de dizer, porque o Senhor vai falar, olha, você vai ser milionário. Beleza. Mas eu falei, Deus, não quero riqueza não. Aliás, até quero riqueza, mas a riqueza que eu quero não é monetária.
Se Deus quiser me dar, é com Ele mesmo. Lá no céu eu vou ser rico durante toda a eternidade. Toda a riqueza e glória do Senhor será minha por herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz, que eu não podia nem chegar perto, já é meu, pela graça soberana que Ele tem. Então, mas eu falei assim, eu quero duas coisas. Uma coisa, aliás, eu quero a felicidade dos meus filhos, eu quero a paz no meu lar. É isso que eu quero. Eu quero ver Ariel, eu quero ver a Bia bem. Eu quero ver os irmãos da igreja bem. Aqueles que obedecem, aqueles que ouvem a voz, aqueles que seguem o caminho, aqueles que não prevaricam, eles vão estar bem. Aqueles que não dividem o povo de Deus, porque tem coisas que Deus odeia, tem coisas que Deus não suporta. E muitas das vezes, às vezes eu vejo que há uma batalha assim, entre a ovelha e o pastor. A ovelha começa a querer ser pastor, ou começa a dizer, não, é por aqui, né? É por aqui, ó, por aqui, pastor, ó, é por aqui, porque se não for, eu não vou não. Aí eu falta uma semana, faltam duas, aí não vem, fecha a cara. A Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a Bíblia fala que há ovelhas, desculpa a expressão, que são as pessoas que tem na Bíblia, tá? Vocês vão ver alguma expressão aqui bem forte na Bíblia, mas antigamente era até elogio. Mas a Bíblia diz que tem as ovelhas e tem os bodes. Por quê? Você já viu coisa teimosa que é o bode? Caramba!